glória da consolação, uma consolação que nós temos sentido realmente em nossos corações, uma consolação que a gente percebe que quando a gente leva ao outro, a gente vê Deus operando na vida do outro também, porque é uma consolação, como já foi muito bem colocado aqui, não tem nada a ver com esse mundo, não tem nada a ver com o que o seu olho está vendo, mas com as coisas espirituais. Consola é com as coisas espirituais. Amém, irmãos? Amém. Esse mês, se o anjo do céu me consola, o céu é o meu lugar. Jesus chamou uma criança e colocou no meio deles e disse: vede, não desprezei a nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos do céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. A base muito forte para os nossos corações, porque quem é consolado é aquele que tem a plena certeza que vai para o céu. Porque tem a plena certeza que o dono de todas as coisas veio e disse: eu vou e vou preparar lugar. Jesus foi para o céu preparar lugar na casa do Pai para aqueles, então não é para qualquer pessoa, é para aqueles que o conhecem, amém, irmãos? E o amam, no nome de quem? Do Filho, refugiando-se nele, como crianças incapazes, mas obedientes e consoladas, cientes que o céu é o seu lugar, pelo que de lá Deus ordena a seus anjos que os guardem na terra, como está em Salmos 91, de 9 a 14. Anjos do céu só podem consolar a quem é de lá, por ter entrado como criança no reino dos céus, alegrando-nos, como está em Lucas 15, 10. Então aprendemos aí, findando o mês, praticamente com esse tema, deixando claro que quem é do céu é sempre consolado. Deus sempre vai usar anjo, vai enviar para consolar a sua vida e a minha vida, mas não é de todos, é aqueles que realmente acreditam que Jesus foi preparar um lugar e Ele vem te buscar. Amém? E essa semana estamos trabalhando com o tema central e cada dia um subtópico, não é assim? Então Deus consola pais que, embora testemunhem, a criança se rebela. Pais fiéis que ensinam o caminho às suas crianças, as veem atraídas a outra direção por não entenderem o amor curativo deles. Graças a Deus, quando filhos rebeldes de pais fiéis sofrem, não há impedimento de Jesus consolar os pais e irmãos. Então deixa claro que o nosso trabalho como pais é ensinar. E chega uma hora que a escolha do filho, se vai crer ou não naquelas verdades, nas verdades dos céus. Alguns estão perdidos dentro da própria casa e outros se perdem saindo de casa. Mas nós cremos que, assim como nós temos a plena certeza que nós somos consolados, convictos que somos responsáveis, convictos que não temos nenhuma participação no sentido do porquê aquele filho se perdeu ou saiu. Temos o consolo do nosso Deus. Para hoje, que é um texto bastante conhecido de todos nós, diz assim: almas de pais e filhos fiéis se preservam no consolo. Almas de pais e filhos fiéis se preservam no consolo. Com base no texto de Lucas, capítulo 16, 19 a 25, que é um texto extraordinário. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e de uma forma bela.
de uma forma bonita. Amém? Então, de cara, é muito bom a gente entender que o texto não está dizendo que todo rico vai para o inferno. Rico realmente de dinheiro, de ter poder mesmo. E tem muitas interpretações assim, ok? Que não tem nada a ver. Ele era rico mesmo. Ele tinha bens mesmo, né? Não tinha nada a ver. Independente, porque tem rico mesmo, que tem dinheiro mesmo, que vai para o céu. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui fala do rico, é aquele rico que tem gente que não tem riquezas, não tem muito dinheiro, mas ele também é rico, porque riqueza para Deus é aquilo que você isola a Deus e se apega àquilo. Amém? Aquilo que você se apega pode ser uma coisa pequenininha, você é idólatra e está rico daquele negócio ali e está afastando Deus da sua vida. Então aqui para a gente tirar da cabeça que não tem nada a ver, apesar que com certeza a igreja já conhece assim, mas tem muita gente que interpreta diferente. Amém? Então havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então a gente já vê uma grande diferença aqui, quem é servo e quem não é, quem é salvo e quem não é. Então a gente vê claramente que o mendigo morreu e ele foi o que? Levado para onde? Por quem? Pelos anjos. E o outro foi simplesmente sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Alguém ergue os olhos para baixo, irmãos? Então o céu está embaixo ou em cima? Está em cima. Amém? Ele ergueu. Então ele não está numa situação muito legal. Então diz o seguinte: e clamando, no 24, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e refresque a minha língua, porque estou atormentado. Aonde? Nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é o que, irmãos? Consolado, e tu é o que? Atormentado. Então é interessante a gente frisar algumas coisas. Irmãos, é bem claro que os dois tinham conhecimento de Abraão, sim ou não? Todos os dois. E conhecimento de Abraão, isso dá a entender claramente que os dois talvez seriam de uma mesma igreja, para os dias de hoje seriam de uma mesma religião. Porque para falar de Abraão, ele tinha experiência de fé. Mas é interessante que no final das contas, não foi os dois que foram salvos, só foi um que foi salvo. E o rico aqui, ele conhecia Abraão a tal ponto que mesmo depois de morto estava lá dialogando, já deixando claro uma ideia que é pregada por aí, que os mortos não lembram de nada. O texto está dizendo que lembra. O texto está dizendo que tem consciência. Tem religião que diz que quando morre, não lembra mais de nada, não tem consciência de nada, e isso é uma mentira. Amém, igreja? Amém. O texto diz que tem tanto que teve até um diálogo aqui. Quando a Bíblia diz que os mortos não lembram de nada, debaixo do sol, desse mundo aqui, debaixo desse mundo aqui. Mas quando você sai daqui bem consciente, sim, para a glória de Deus. Mas é bem interessante que o mendigo, ele foi salvo. E o outro, a gente sabe que a Bíblia deixa claro que até hoje os judeus estão aí se arrotando, estão aí com orgulho
e acham que estão de boa só por serem filhos biológicos de quem? De Abraão. E o rico aqui, biologicamente, ele era filho de Abraão, sim ou não? Sim. Mas ele se salvou? Então, não é apenas fazer parte de uma igreja, não é apenas ir no culto, não é apenas ser pai ou ser filho de alguém crente ou ser parente de alguém crente que você está de boa com Deus. Você precisa realmente viver a sua fé da forma que a Bíblia coloca. Que aos olhos humanos, irmã Eliasama, nenhum da gente aqui acharia que aquele mendigo se salvaria. Se a gente estivesse lá naquele contexto. Será que você olhando para aquele, você falaria, não, ó, esse é salvo. Por isso que a gente não pode julgar ninguém, quem é salvo e quem não é. No contexto social que a gente vive, meus irmãos, nós não podemos, fulano é salvo e fulano não é salvo. Não entra nessa linha, não entra nesse julgamento. Deus é você, é individual, é você que vai dar conta diante de Deus. A salvação é individual, não está nas vestes, não está na forma que se fala, não está nada disso. Às vezes o contexto que muitas pessoas vivem, esse contexto ele próprio é excluído. Mas a Bíblia deixa claro que o cara era do reino de Deus e o cara se salvou. Amém? Então é bem claro, e deixa bem claro para mim, e eu acredito também que para vocês, que parentesco biologicamente, sanguíneo, não tem nada a ver para você entrar no reino dos céus. Porque o cara aqui era filho de Abraão. Mas a Bíblia diz que os filhos de Abraão, de verdade mesmo, hoje não são contados biologicamente, mas os espirituais são esses que são filhos de Abraão.